Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Naquele dia, sendo já de tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levantaram assim como estava e foram para o barco e seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas. Se arremessavam contra o barco, de modo que meio a isso estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram lhe dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: o vento disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez grande bonança. Então eles disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Espírito Santo, essa é a tua palavra, Deus. Neste momento eu quero colocar diante de ti a minha vida. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que tudo venha a ser da tua vontade, aquilo que o Senhor quer falar com as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo, eu te peço que nesta manhã nós possamos ser impactados, ó Deus, pela tua palavra. Que nós possamos sentir, ó Deus, o teu tocar. Que nós possamos escutar a tua voz, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dar um título. Pode se sentar, irmãos. Um título, um tema para aquilo que eu irei falar nesta manhã, que é assim: a tempestade não é a ausência de Deus nas nossas vidas. Você que tem um irmão aí do seu lado, cutuca ele e fala assim: a tempestade, fala aí, irmão, quero que fique gravado isso no seu coração, na sua mente, que a tempestade não é a ausência de Deus na sua vida. Você passar por tribulações, por dificuldades, não quer dizer que Deus não está com você ou que você não está na direção certa. E essa semana eu fui tocada e ministrada desde segunda-feira, com Deus falando comigo que Ele não está ausente, mas Ele está presente em todos os lugares. O que seria ausente? Nós ouvimos muito dizer, né? Quando nós vemos uma criança órfã ou uma criança que é criada só com a mãe, ou até mesmo aquela criança que é criada com os pais, e a própria mãe diz, né? O meu esposo é muito ausente. Ele não tem a presença, os meus filhos não têm a presença do pai. Nós escutamos muito essa palavra ausente no nosso cotidiano. Ele é ausente nisso, ou ela é ausente nisso. Ah, ela falha nisso. Porque quando você está dizendo que a pessoa é ausente, você está dizendo que ela não está presente, que ela não está ali. No artigo 22 do civil, a Gabi deve saber disso, que ausente é aquele que foi embora, que está desaparecido, que não aparece mais, que está fugido. Ou seja, que está bem longe, que é totalmente ao contrário daquilo que Deus faz nas nossas vidas, ou daquilo que nós cristãos vivemos
diariamente. Porque diferente da palavra ausente, o nosso Jesus, ele é totalmente presente. Você concorda comigo? No texto que nós lemos, Jesus está ali se despedindo e diz: vamos. E aí ele entra ao barco e ele está ali dormindo. Mas dormindo não quer dizer que ele não esteja. E quando nós olhamos nesse texto, nós vemos os discípulos desesperados. Poxa, só a presença de Jesus ali naquele barco teria que ser suficiente para eles ficarem calmos e tranquilos. Apesar de Jesus estar dormindo, a presença dele teria que ser suficiente para eles descansarem. Afinal, eles estavam num barco que Jesus estava. Mas não. O ser humano, nós, se a pessoa estiver perto de nós, mas ela não estiver fazendo nada, é como se ela não tivesse ali. Você já parou para pensar que muitas vezes nós damos mais importância de quem não está presente do que valorizamos aqueles que estão presentes? Não é porque ele está presente que ele não está fazendo nada, que ele está ausente. Não, 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 queridos. Jesus está presente, está dormindo, mas está presente. E nós temos isso, que a presença precisa ter ação. E eu tinha separado Salmo 46 para falar para vocês nesta manhã. O Salmo 46, do 2 diz assim: portanto, não tememos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem. Foi lido aqui logo de manhã esse texto. Portanto, não temeis, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem e vá até os mares. Queridos, nós estamos falando de um monte que se transporta da onde ele está e vai para o meio do mar, a tempestade. Deus está dizendo assim: não temeis, porque ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. O salmista está dizendo assim, ó: não se preocupe, vai acontecer coisas sobrenaturais, coisa que você não vai entender. Sim, porque é coisas que nós não vamos entender. Um monte que é transportado para o meio de um mar. Lógico que nós não vamos entender, mas não se preocupe, porque eu estarei com vocês. Eu estarei no barco com vocês. E esse capítulo que nós lemos, esses versículos que nós lemos, nos traz algumas lições, nos faz compreender algumas coisas. Eu queria dividir com vocês duas lições muito importantes que eu percebo neste texto. A primeira lição é que os discípulos seguiram Jesus. Não foi Jesus, não foi os discípulos que chamaram Jesus para irem até o barco. Foi Jesus que disse: vamos comigo. No versículo 35, aquele dia sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus o chamou, e o versículo continua dizendo: e eles se despediram e entraram com Jesus no barco. Eles obedeceram a Cristo, mas isso não ausentou eles da tempestade. A obediência não quer dizer que você não vai passar por luta e por dificuldades. A obediência não quer dizer que você vai viver só flores. Não. Jesus os chamou e eles obedeceram.
A Bíblia diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No versículo 16 de João, Jesus está exclamando e dizendo para os seus discípulos sobre a sua missão que ele veio fazer na terra. Ele está falando com os discípulos que tinham vivido o milagre com ele, que estava vendo os milagres através da vida dele. Mas ele está dizendo assim para os discípulos: filhos, eu estou aqui, eu vim aqui, vou passar tudo o que eu precisar de passar por vocês. Mais uma hora eu vou ter que ir, mas eu vou mandar o Consolador que irá ficar com vocês. E no capítulo todo 16, Jesus está querendo deixar bem claro para eles que eles iriam ter aflições. Jesus chega a comparar aflições de uma grávida no momento do parto. Jesus diz assim para eles: sabe aquele momento que a grávida está para ter o seu filho e vem as dores, a agonia? E quem aqui é mulher que já passou por isso, que teve parto normal, sabe que é agoniante, é terrível. Você pensa que vai morrer, porque é isso que muitas vezes as circunstâncias fazem com a gente. Nós pensamos que vamos morrer de tanta dor, de tanta aflição. Mas Cristo está dizendo assim: filhos, da mesma maneira que na hora que aquele filho sai e a mãe vê o teu filho, a dor cessa, a alegria vem, o coração enche. Jesus está dizendo para os discípulos assim: vocês vão ter esse tipo de aflição, onde vocês vão achar que estão morrendo, mas logo depois desse sentimento de morte, de aflição, de agonia, onde você pensa que nada mais vai dar certo, é o momento que você vai receber os seus filhos no braço. E você vai sentir aquela paz, aquela alegria, aquela tranquilidade, porque você vai ter a certeza que foi necessário. Existe todo um procedimento, existe todo um caminho para eu e você prosseguirmos. E muitas vezes Jesus fala: entra no barco. Mas deixa eu te falar, meu irmão, que você entrar no barco e você obedecer ao Senhor não vai te ausentar de tempestade, de problemas, de dificuldades, não. Mas aquele que obedece, aquele que segue a Jesus, com certeza ele vai viver grandes coisas diante de Deus. Então nós precisamos seguir a Jesus. E mesmo sabendo que irá vir tempestade, e naquele momento da tempestade, não fique quieto, não fique calado, clame e chame por Ele. Os discípulos chamaram. No versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal e vento e ondas, e se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estavam a encher de água. Ou seja, a tempestade veio, o barco começou a encher. E nesse mesmo capítulo, no versículo 10, a Bíblia diz que estavam os 12 com Jesus. E dos 12, 4 eram pescadores. Então eles estavam em 4 pescadores, 13 pessoas ali com Jesus. E eles estavam no meio da tempestade. E normalmente, quando você tem um amigo, o seu carro dá problema e você tem um amigo mecânico, você vai chamar o amigo mecânico, não é? Se você tem, estou falando algo palpável, tá, irmãos? Se a mulher tem uma roupa que precisa de uma costura, ela vai chamar a amiga que costura, alguém que tem experiência naquilo. E no barco tinha 4 homens que eram pescadores. Queridos, eu olho para esse texto e falo assim: esses 4 homens com certeza já passaram por tempestade dentro da água.
É ilógico um pescador que nunca passou por uma dificuldade dentro do mar. Vocês concordam comigo? Então, com certeza, eles já haviam passado por aquilo e eles eram experientes. Mas, quando se tem Jesus no barco, não importa se tem alguém experiente, né? Jesus estava dormindo e a tempestade veio. E mesmo tendo 4 homens experientes ao mar, 4 pessoas que poderiam fazer algo por aqueles que estavam junto ali, eles chamaram Jesus. Jesus! E Jesus se levanta e repreende aquela tempestade. Jesus, ele se levanta e fala assim: aquieta mar, aquieta a tempestade. E tudo fica em silêncio. E tudo acontece com apenas o falar do nosso Jesus. Mas o que mais mexeu comigo neste texto todo, o que mais Deus falou comigo nesse texto por completo, é que os discípulos, eles andavam com Jesus. Jesus já tinha feito muitos milagres e eles tinham contemplado os milagres. Eles não estavam com Jesus desconhecido. Eles sabiam, irmãos, eu quero que vocês entendam, eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa para que eles não morressem ali naquele momento. Eles sabiam disso. Por isso eles chamam e eles clamam e pedem o socorro, clamando: Jesus, Jesus, acorda, faz algo. E no último versículo diz assim, que eles disseram após Jesus fazer este milagre: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Queridos, o que eu entendo nesse texto, eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles chamaram por esse Jesus, mas quando Jesus realizou o milagre, eles ficaram: quem é este que até o vento, o mar o obedece? Sabe por quê? Porque Jesus faz algo que a gente não imagina. Os discípulos imaginavam qualquer coisa, menos que o mar iria parar e que as ondas iam cessar. Os discípulos, eles imaginavam Jesus fazendo tantas coisas, mas o texto diz que quem é este que até o vento e o mar o obedece? Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus, que o vento obedece, o mar o obedece. Querido, o seu problema, eu tenho certeza que não é maior do que um mar, uma fúria de um mar, que é a fúria de um vento. Você não está no meio de uma tempestade, deixa eu te dizer. O seu Jesus, ele tem poder de fazer tudo. Eu quero que você olhe neste texto e pense assim: ele tem poder de fazer tudo. E ele transforma o nosso pensamento. Queridos, nós sabemos que Jesus pode fazer milagre, não sabemos? Nós lemos os milagres de Jesus e nós conhecemos aquilo que ele fez. E muitas das vezes nós pensamos que ele está ausente. Muitas das vezes nós achamos que o nosso Deus está ausente só porque estamos passando por dificuldades. Mas deixa eu te dizer, a tempestade não é a ausência de Deus na sua vida. A tempestade é Deus falando: eu posso fazer todas as coisas. E você precisa crer, mas crer no íntimo. Você está crendo só naquilo que você está lendo. Foi isso que Deus falou para mim, e eu quero transmitir para você: não creia somente naquilo que você está lendo, naquilo que os outros viveram. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego.
sobrenatural dele na sua vida. Deus quer experiência. Deus quer te mostrar que a tempestade vem para você se chegar mais perto, para você se aproximar. É isso que Deus quer de nós, quer que nós nos aproximemos. Ele quer nos mostrar a direção. Ele quer que você entre no barco, mesmo sabendo que vai ter tempestade. Depois, mais para frente está, Jesus chama de novo os discípulos nos próximos versículos, chama eles para eles entrarem de novo dentro do mar, e vem de novo a tempestade. Queridos, mas os discípulos vão, porque eles estão seguindo a Jesus. Então é tempestade, acaba uma e vem outra, acaba outra e vai vir a dificuldade. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, João 16, mas tem de bom ânimo. Querido, querida, tem de bom ânimo. A dor do parto é grande, mas você vai vencer, porque Cristo está conosco. Cristo está conosco. E privilégio nosso de estarmos aqui nesta manhã para cearmos, para comermos do pão, para bebermos do cálice. Que privilégio esse nosso. Então a tempestade vai vir, os problemas irão vir, as dificuldades irão vir. Muitas vezes você vai pensar em desistir e parar. Não te ausenta disso. Mas deixa eu te dizer, o Senhor Jesus, Ele está com você. Ele disse que Ele foi ao Pai, mas Ele deixou o Consolador que continua agindo na nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são o mesmo. E Ele operou no passado e Ele opera no presente. O Senhor está com você na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Vamos se colocar de pé neste momento. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade, ou pensando no nosso título desta manhã, eu não sei qual que é a sua tempestade, mas eu quero te dizer que em meio à tempestade, Deus está conosco. Deus está ensinando algo para nós. Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo. Se nós olharmos para os homens de Deus na Bíblia Sagrada, nós percebemos que antes deles se tornarem pessoas melhores, pessoas usadas pelo Espírito Santo, usadas por Deus, como no Antigo Testamento, eles precisaram ir para a caverna. Muitos tiveram que fugir, muitos tiveram que se esconder. Nós vemos Davi, ele foi ungido a rei. Ele já tinha recebido a unção, olha que interessante, ele já tinha recebido a unção de rei, mas ele teve que fugir, ele teve que ficar escondido, porque existe um processo, ele tinha que passar aquele processo antes, e às vezes nós estamos passando por este processo, mas isso não quer dizer que não irá vir após isso o reinado como Davi. Então eu quero te convidar nesta manhã, coloque as suas mãos sobre o seu coração. E eu quero que você fale com o seu Deus. Eu quero que você diga para o seu Deus que Ele é tudo que você precisa, que Ele é tudo que você deseja. Porque acima de tudo e acima de todos, nós temos que querer Jesus. Porque nós humanos, primeiramente nós sempre pensamos em nós, mas nesta manhã eu te convido você a pensar em Jesus, esse Jesus do barco, porque não adianta nós fazermos do nosso jeito, do jeito que nós queremos, porque se Jesus ele sair do barco, nós vamos morrer na tempestade. Então nós precisamos chamar Jesus, toma o remo do meu barco. Jesus, eu tenho muitos amigos que estão do meu lado, que entendem sobre passar na tempestade durante o mar. Mas Espírito Santo, Jesus, eu quero o Senhor, porque no Senhor eu posso descansar,
eu posso confiar, eu posso ficar tranquilo. Chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechar